Olá, esta é a análise do médio prazo do índice futuro feita para o dia 23 de novembro e dias subsequentes, feita pelo site bmftrader.com. Nós temos na tela o gráfico diário do índice futuro e na última análise do médio prazo nós falamos sobre essa importante área de resistência que vai da faixa dos 48.700 pontos aos 49.800 pontos. Nós falamos que essa era uma área importante de resistência e veja que desde a última análise o mercado teve grande dificuldade em passar por essa região, fazendo até agora 4 toques nela. Nós temos o primeiro toque, segundo, terceiro, quarto e já caminha agora para o quinto toque nesta região sem que ela seja rompida ou ultrapassada. Portanto, essa região que nós assinalamos no último vídeo, de fato mostra-se muito importante. No próximo gráfico, nós vamos ver que também na última análise nós falamos sobre este ABCD que está aqui, A, B, C, D, e com o passar do tempo o mercado fez um novo ABCD, este que está aqui agora em vermelho. É um ABCD maior, de maior amplitude do que o outro. O alvo principal deste ABCD está na região de 50.650 pontos. E nós temos aqui também uma potencial borboleta de baixa em formação. E o alvo de 1,27 dessa borboleta fica na região de 51.000 pontos, aproximadamente. Sendo então muito próximo do alvo do ABCD. Perceba que nós temos aqui dois alvos destas estruturas, o ABCD e da borboleta, muito próximos um ao outro. Portanto, essa região de 50.500 até 51.000 pontos tende a ser o próximo alvo do médio prazo. Essa região também envolve aqui um topo prévio, marcado pelo retângulo azul, envolve também a sobrecompra do diário, como nós vamos ver aqui, sobrecompra do diário por volta dos 51.000 pontos, e envolve também esta outra estrutura, que nós vamos ver aqui no próximo gráfico, que é a borda superior deste canal de alta, de pouca inclinação. Então, por volta aqui dos 51.000 pontos, está aqui o alvo coincidindo com a borda superior deste canal. Nós vamos voltar nesse próximo gráfico aqui depois. Como esse alvo em potencial aqui dos 51.000 pontos, ele fica logo acima desta importante área de resistência que nós vimos no outro gráfico, aqui, 51.000 pontos fica aproximadamente aqui, mais ou menos aqui, certo? Talvez um pouco mais acima. Mas o que importa é que esta região do provável alvo, ela fica apenas um pouco acima desta região de importante resistência que nós já assinalamos aqui. Sendo assim, duas coisas podem acontecer aqui. Ou o mercado pode fazer aqui um rompimento forte acima e ignorar completamente esta zona de alvo, visto que essa região aqui é muito importante, foi testada várias vezes, então o rompimento ele pode ser explosivo para cima. Ou então o mercado ele pode simplesmente vir até esta região, alcançar o alvo levemente acima desta região de resistência e voltar imediatamente para baixo, fazendo como que um falso rompimento. Rompe acima, atinge alvo e volta para baixo. Então, temos que estar atentos a estas duas possibilidades. O que importa é que vamos trabalhar aqui com o próximo alvo sendo nessa faixa aqui dos 51.000 pontos, aproximadamente. Neste outro gráfico, nós podemos perceber que a tendência ela já é de alta, e sendo assim, isso corrobora com a continuação da alta até que o mercado alcance a zona de alvo. E também nós podemos perceber que houve aqui uma pressão dinâmica de compra, e isso sugere que o topo prévio será atingido. Sendo o topo prévio atingido, isso também vai falar a favor, vai corroborar para que o alvo realmente ele seja atingido, que o mercado
continue este movimento de alta. Voltando agora para aquele gráfico do canal de alta, nós vamos lembrar o seguinte, que conforme nós vimos na última análise do longo prazo, falando agora do longo prazo, todo este movimento que está acontecendo aqui no gráfico diário, que é um movimento de leve alta, ele está sendo considerado como uma retração dentro de um movimento de baixa de um prazo maior. Há inclusive uma análise de longo prazo publicada no site que mostra isso, inclusive em vídeo. Sendo assim, nós vemos que o mercado pode estar se movimentando dentro de um padrão semelhante a uma bandeira de baixa de um prazo maior. Se nós formos observar bem, este canal de alta aqui, de leve inclinação, ele pode atuar como uma bandeira de baixa de um prazo maior. Isso pode ser melhor visto no gráfico semanal, inclusive. E lembrando também que, conforme nós vimos na última análise do médio prazo, vamos voltar aqui para este outro gráfico, o mercado ele pode produzir um movimento de alta até a região de 53 mil pontos, sem que isso invalide o cenário de baixa do médio prazo. Esta região aqui compreende o suporte principal de 5/8 e o pivô anual. Então, o mercado pode vir até essa região, que isso ainda será considerado como retração, certo? E como o mercado está num movimento de baixa de longo prazo, pelo menos essa é a conclusão da análise do longo prazo, o mercado pode simplesmente continuar a queda sem atingir o alvo proposto aqui na região dos 50.500 a 51 mil pontos. Uma vez que a expectativa do longo prazo ela é de baixa, então o mercado pode simplesmente retomar a sua baixa imediatamente. E nós vamos poder dizer que o mercado retomou o seu movimento de baixa se houver a perda deste ponto aqui, que é o ponto C do ABCD e é também o suporte 1 mensal. Esta é a região dos 44 mil pontos, aproximadamente. Então, a invalidação do movimento de alta do médio prazo, a invalidação dessa possibilidade do mercado atingir os 51 mil pontos de imediato seria apenas a perda deste ponto aqui, certo? Sendo que, ao mesmo tempo, a perda deste ponto aqui de 44 mil pontos seria também a perda da borda inferior deste canal. Então, isso seria o rompimento também da borda inferior deste canal, dessa espécie de bandeira de baixa de longo prazo. Isso recolocaria o mercado na sua trajetória descendente de longo prazo. Como conclusão desta análise do médio prazo, nós podemos dizer que a principal resistência para o mercado, como nós vimos, é a região por volta de 50.500 pontos a 51 mil pontos. Não só é a principal resistência a ser observada para o médio prazo, como essa região tende a ser também o principal alvo no médio prazo. Percebemos que o mercado tende a alcançar esta região aqui como o próximo alvo do médio prazo. Essa região, além de ser o alvo principal do ABCD e o alvo de 1,27 da borboleta, é também um topo prévio, sobrecompra do diário, como nós vimos, e também a borda superior deste canal de alta aqui. E também nós vamos dizer como conclusão que a perda da região de 44 mil pontos recolocaria o mercado em trajetória de queda de longo prazo em conformidade com os tempos gráficos superiores. E apenas a perda deste ponto aqui seria o necessário para a invalidação deste possível movimento de alta. Então essa é a análise do médio prazo. Obrigado por ter assistido.